gravidade concreta do delito, parcialmente conhecida e nesta extensão denegada. Então, esse é o resultado. É óbvio que a própria ementa, prosseguindo, ela vai esclarecer melhor essas situações, mais ou menos na forma como eu antecipei aqui. Então, voltam comigo nesse processo, desembargadora Ilna e desembargador Eduardo. E eu indago, desembargadora Ilna, como vota? Voto acompanhando o relator, integralmente. Pois não, desembargador Eduardo, como vota? Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Então, anunciando aqui o resultado, habeas corpus número 063-7642-76-2024, número 13 do roteiro, paciente Ronato Souza da Costa, decisão por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada. Então, peço licença ao patrono aqui para chamar. Nós vamos iniciar agora as virtuais, né? Obrigado, Excelência. Estão presentes. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado a todos. Obrigado. Sempre muito bem-vindo. Obrigado. E parabéns aí pela defesa que o senhor fez. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Regis. Obrigado. Excelente julgamento, excelente final de dia para todos. Deus abençoe. Muito grato. Bom, então, chamo aqui o próximo processo submetido à sustentação oral, é o item 2 das sustentações, é o HC número 063-5822, dígito 22, 2024. O relator é o desembargador Helder Ibiapino, o advogado é o doutor Narcílio Nazareno Carneiro Saraiva e o paciente é Robério Nunes de Souza. Doutor Narcílio está presente? Doutor Narcílio, ou algum outro advogado que vai fazer sustentação oral no HC número 063-5822-22-2024, número 43 do roteiro. Doutor Narcílio Nazareno Carneiro Saraiva. Então, eu peço autorização dos meus pares para incluir na pauta convencional e já ler aqui o resultado para a gente passar para o próximo. Infelizmente, o advogado não está presente. Eu quero esclarecer que essa queda que houve foi uma queda de internet local, né? Ao que me parece, as outras pessoas continuaram conectadas e tudo está funcionando agora perfeitamente. Por isso que eu vou tomar essa... Não é nenhum problema quanto ao sistema, quero esclarecer isso. Então, habeas corpus número 063-582222-2024, número 43 do roteiro, o desembargador Helder Ibiapina é o relator, advogado doutor Narcílio Nazareno Carneiro Saraiva, que não está presente, paciente Robério Nunes de Souza, decisão por unanimidade, ordem conhecida e denegada. Então, dessa forma, processo devidamente julgado, eu informo que vou agora para o seguinte, que é o item 6 da pauta de sustentação oral. É o habeas corpus número 063-695247-2024, número 31 do roteiro, o relator desembargador Eduardo Costa Fava, e o advogado doutor Daniel Francisco de Almeida Ferreira, e o paciente é Cícero Leandro Ferreira Lima. Eu indago, doutor Daniel está presente? Presente, excelência. Oi, doutor Daniel, seja muito bem-vindo. Estou lhe vendo aí desde o início da sessão, não é isso? Então, considero o equipamento testado, áudio e vídeo em situação regular, e eu indago, doutor Daniel e doutor Régio, tem interesse na oitiva do relatório? Excelência impetrante, nada tem a opor. Da parte do Ministério Público também, excelência, dispensa a leitura do relatório. Então, pronto. Doutor Daniel, já lhe passo a palavra para a sua sustentação oral. O prazo está aí na tela e vai aparecer na medida aí que o senhor for falando. Seja muito bem-vindo novamente e a palavra é sua. Muito obrigado. Inicialmente, eu cumprimento o excelentíssimo senhor presidente desta segunda Câmara Criminal, desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, por meio de quem cumprimento os seus eminentes pares, os excelentíssimos senhores
Procurador de Justiça, Régio Lima Vasconcelos, Defensor Público, Rogério Matias Rebouças da Silveira, Ilustríssima Senhora Secretária, doutora Ana Amélia, os nobres colegas advogados, servidores da Justiça, Força de Segurança, estudantes que, segundo consta, estão presentes acompanhando a sessão. E, partindo ao que interessa sobre o meu ponto de vista, o caso aqui trata de acusação de delito tipificado no artigo 33 da Lei de Entorpecentes e artigo 273, parágrafo 1º, A, incisos 6 e 4 do Código de Processo Penal. Eu quero deixar registrado aqui que não se trata comumente das drogas ou dos entorpecentes que foram amplamente debatidos aqui durante essa sessão, pois se trata de medicação que foi apreendida, medicação de uso proibido, medicação com data vencida, e eu não quero minimizar com isso a questão da quantidade, que de certo modo foi uma quantidade expressiva desse material que foi apreendido. Então, Excelências, o que se alega é o constrangimento ilegal que decorre da flagrante nulidade que maculou todo o procedimento desde a origem. Pois como é que tudo se iniciou? A partir de uma investigação de furto de veículo ocorrido na comarca de Milagres, o paciente foi ouvido, prestou declarações, chegou a ser investigado, e quando ele foi ser ouvido, o aparelho celular dele foi apreendido. E com essa apreensão, houve uma devassa de todos os dados contidos no aparelho celular, sem a devida autorização judicial, e a partir daí foi confeccionado um relatório pela Polícia Judiciária que desencadeou um novo inquérito. E com esse inquérito, que demorou longos meses, acredito que mais de um ano, agora me falha a memória, o delegado que presidia esse inquérito chegou, inclusive, a sugerir o arquivamento do inquérito, que foi acompanhado pelo representante do Ministério Público, que aqui eu peço vênia a Vossas Excelências para fazer menção a um trecho da manifestação do Ministério Público, que assim diz, aspas, verifica-se que os elementos carreados no inquérito policial estão eivados de nulidade, uma vez que obtidos em investigação diversa, onde encontrou-se, a partir da análise do aparelho celular, diversas outras práticas de delitos diferentes daquele inicialmente apurado pela Delegacia de Polícia do município de Milagres, Ceará. Então, feita a conclusão ao juízo, ele entendeu por enviar os autos para o Procurador-Geral de Justiça para que deliberasse, e este entendeu por encaminhar os autos para um outro representante do Ministério Público, que deu prosseguimento, entendeu de modo diverso desse primeiro, e deu prosseguimento à investigação. E, no âmbito dessa investigação, houve uma busca e apreensão em que se concretizou o flagrante, a prisão em flagrante do paciente. Então, Excelências, o que apresento aqui como duas teses, na verdade. Uma delas, que é bastante discutida, bastante usada, que é da teoria dos frutos da árvore envenenada, já que tudo se originou naquela prova ilegal obtida a partir da análise dos dados do celular sem a devida
autorização judicial e a situação que se percebe e que ocorreu de phishing expedition, pois houve uma investigação especulativa sem objetivo certo ou declarado. Isso com a esperança de obter qualquer prova para sustentar uma futura acusação. Então, por fim, não se pode perder de vista que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, quer seja como comerciante, quer seja como caminhoneiro. O crime, ora, que é apurado no juízo ACO, não se trata de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, não há elementos que indiquem sua dedicação à atividade criminosa ou vinculação a organizações criminosas. Então, por essas razões, é que se requer a concessão da ordem para que seja determinada a exclusão de todas as provas obtidas de maneira ilícita, já que derivam de extração ilegal de dados de aparelho celular, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, o que, por consequência, deságua no trancamento da ação penal por ausência de justa causa. E, alternativamente, Excelência, eu requeiro, neste momento, que seja revogada a prisão do paciente por ele apresentar os requisitos, tanto objetivos como subjetivos, para a concessão de uma medida cautelar diversa da prisão e menos gravosa. É o que se requer. Pois não. Então, passo a palavra ao Dr. Régio, representante do Ministério Público, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Excelência. Renovo o meu cumprimento a todos que estão presentes nessa sessão da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na pessoa de Vossa Excelência. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Daniel Francisco de Almeida Ferreira em favor de Cícero Leandro Ferreira Lima, questionando a legalidade da prisão preventiva decorrente de flagrante. Alega licitude das provas colhidas, especialmente pela apreensão do celular, que se deu após o cumprimento de cautelar de busca e apreensão. O paciente foi preso no dia 10 de outubro de 2024, agora, com a prisão convertida em preventivo, acusado dos crimes de tráfico ilícito de drogas, artigo 33 da Lei 11.343, 2006, e adulteração de produtos medicinais, artigo 273 do Código Penal. Argumenta a defesa que as provas baseadas na apreensão do celular são ilícitas, resultando em constrangimento ilegal, tendo havido nulidade quanto à forma como se deu a apreensão e posterior perícia no aparelho do paciente. Alega que o relatório de inteligência policial que fundamentou a representação pela busca e apreensão no endereço do paciente foi elaborado com base em dados obtidos de forma irregular, sem a prévia autorização judicial, para que se procedesse à análise da extração de dados armazenados no dispositivo eletrônico. Ressalta que a busca e apreensão subsequente, bem como a conversão em flagrante, do flagrante em preventiva, são consequências diretas das provas ilícitas originárias da violação de direitos fundamentais do paciente, que tal vício de origem contamina todo o procedimento, comprometendo a validade dos atos processuais praticados até o momento. Afirma que a utilização de dados extraídos de um aparelho celular sem autorização judicial é conhecido como phishing expedition, ou seja, uma investigação especulativa na qual as autoridades lançam mão de provas obtidas de maneira aleatória, sem um objetivo específico e sem a devida delimitação legal. Pede, então, a suspensão imediata dos inquéritos policiais e exclusão de provas consideradas ilícitas, relaxamento da prisão preventiva e trancamento das ações penais decorrentes, vez que se encontra eivada de nulidade em razão de decorrer de provas obtidas sem observância aos preceitos legais, aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, anulando todas as provas derivadas da apreensão do celular. É pacífica a compreensão dos tribunais superiores que o trancamento de inquéritos policiais ou ações penais em sede de habeas corpus
é medida excepcional, somente justificando-se demonstrada inequivocamente absoluta falta de provas da autoria ou materialidade do crime, a tipicidade da conduta, ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade ou violação dos requisitos legais exigidos para a elaboração da peça acusatória. Circunstâncias estas que não ocorrem na hipótese dos autos, conforme rápida análise de denúncia apresentada pelo Ministério Público na origem. A via do habeas corpus, reconhecidamente estreita, não permite análise aprofundada de provas, como acerca da validade da apreensão do celular, demandando dilação probatória, razão pela qual é inviável se debruçar sobre a referida tese nesta ação constitucional. A alegação que o inquérito policial e a ação penal devem ser trancados por ausência de materialidade, com fundamento de que as provas foram obtidas de maneira ilícita, decorrente de busca e apreensão ilegal por não ter sido autorizada judicialmente, não há como olvidar que a jurisprudência dominante a respeito do assunto é de que, em se tratando de matéria intrinsecamente vinculada ao mérito da causa, sua apreciação pela via do habeas corpus é rigorosamente inviável. O exame aprofundado da prova para aquilatar a inexistência de justa causa para prosseguimento da ação penal consiste em análise do mérito, não comportando-se apreciada nos estreitos limites do habeas corpus, mas no curso da ação penal, que já se iniciou com a apresentação da denúncia e recebimento da peça de acusação, na qual o paciente terá as garantias condicionais da ampla defesa, cabendo ao Ministério Público, agora sim, demonstrar, mediante provas concretas e cabais, a procedência da acusação, conforme denúncia acostada nos autos da ação penal, nos autos principais da ação penal 0203 033-05-2024 806 0301, que está nas folhas 150 e 155 e recebida conforme decisão de folhas 159 e 160. O habeas corpus tem, que é de cunho sumário e não admite dilação probatória, devendo ser juntadas provas pré-constituídas de forma a se verificar o preenchimento dos requisitos do direito líquido, certo e inquestionável, não se admitindo o cotejo analítico dos elementos de prova estranhos a esse procedimento, não podendo ser conhecida, portanto, nesse ponto, a tese defensiva. O Ministério Público, portanto, Excelência, se manifesta pelo não conhecimento do presente habeas corpus devido à inadequação da via eleita para discutir as questões nele levantadas. É como se manifesta o Ministério Público. Pois não, então concedo a palavra ao relator para leitura de seu voto, desembargador, o senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento respeitosamente o doutor Daniel Francisco de Almeida Ferreira, esteve comigo ontem em audiência para tratar do presente caso, também reitero meus cumprimentos ao doutor Régio. Aqui eu sigo na linha sigo em parte na linha da douta Procuradoria de Justiça, amoldando-se ao entendimento de que o habeas corpus realmente não tem essa musculatura jurídica para amparar o estudo na forma exauriente como pretende a defesa, não obstante reconhecer o zelo do eminente impetrante na defesa de sua tese. Sem sombra de dúvida, creio eu que esta tese deve ser melhor apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em um ambiente mais cognitivo. Sem sombra de dúvida, como todos nós sabemos, a via estreita do habeas corpus não nos autoriza a avançar nessa magnitude. Diferentemente do que pensou o doutor procurador de justiça, eu estou analisando a matéria de ofício. E nessa análise eu estou aqui também na mesma linha, entendendo de não haver elementos que possam amparar a concessão da ordem. Então, e também avanço, doutor Daniel, para firmar a compreensão de que as condições favoráveis são irrelevantes quando presentes as circunstâncias e motivos que amparam a custódia cautelar. Então, nessa ordem de ideias, senhor presidente, ordem parcialmente conhecida e na extensão cognoscível denegada. É a proposta de voto. Pois não, desembargador Escócia Fava. Votamos
votamos nesse processo, desembargador Helder e eu nessa sequência. Eu indago, desembargador Helder, como vota? Pois não, excelência, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Pois não, eu queria esclarecer que também recebi a visita do doutor Daniel ontem, acho que depois de sair do seu gabinete, desembargador Costa Fava, e ele me deixou com uma peça que seria o reconhecimento, vamos dizer assim, pelo delegado e também pelo Ministério Público, da existência daquele Fishing Expedition. Né? E aí o juiz encaminhou para o procurador designou um outro promotor, e aí o processo continuou. Isso me chamou a atenção e eu fui examinar. No primeiro processo, ele entregou o celular. E não tem no primeiro processo que gerou a descoberta disso, ele não se insurge absolutamente em nada. Então, a grande indagação que eu faço, e que não nos cabe aqui agora nesse momento, é se isso não se trata de um encontro fortuito de provas, não é? Porque ao examinar aquele outro delito, se chegou a essa situação, ou se realmente isso pode caracterizar a questão do Fishing Expedition, que é exatamente a questão posta aqui, motivo pelo qual eu acompanho integralmente o relator, parabenizando o doutor Daniel, né, pela sua sustentação oral, mas eu peço, inclusive, licença aqui para ler o resultado. Então, habeas corpus 063, 695247-2024, número 31 do roteiro. Paciente Cícero Leandro Ferreira Lima, decisão por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada. Então, assim, me despeço do doutor Daniel e peço licença aqui para chamar o próximo processo. Obrigado, excelência. Pois não, Bom trabalho a todos. Me parece o último processo, não é isso de hoje. Então, é a apelação número 0242263275-2024, número 16 da pauta 43. Eu sou relator e o apelante é Matheus Lemos de Oliveira e o advogado é o doutor Marcelo Gomes Torquato. Ele está presente, doutor Marcelo? Doutor Marcelo? Ou algum outro advogado que tenha procuração para fazer a sustentação oral? Então, peço licença a meus pares para anunciar o resultado. Apelação crime 0242632752-2024, número 16 da pauta 43. Apelante Matheus Lemos de Oliveira. Decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Processo julgado na ausência do advogado que requereu sustentação oral, chamado aqui por várias vezes doutor Marcelo Gomes Torquato. Então, assim vencemos aqui nossa pauta e eu indago a todos. Julgamos 105 processos e eu indago a todos se alguém tem algum. Pois não. Então está sendo proposto aqui por todos, não é isso? Um voto pelo aniversário do desembargador Carlos Alberto, que é hoje, Carlos Alberto Mendes Forte. E eu indago Ministério Público e Defensoria. O Ministério Público concorda plenamente e felicita o desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. Doutor Rogério? Eu não tô lhe ouvindo. Tá desligado o microfone. Não tem som, não. Faça só um gesto afirmativo ou não. Pronto. Então moção aprovada. E eu indago, alguém tem mais algum requerimento a fazer? Pois não. Doutor Rogério, um forte abraço. Estão me dizendo aqui que o senhor não fica mais no próximo mês. É uma pena, mas volta, né? Todo mundo, se Deus quiser, vai fazer esse rodízio aí. E está conosco. Substituir o Osiete. Então eu declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Criminal,
São 17 horas e 29 minutos. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.